O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, você que é pai pode ficar de pé? Você é pai. Você pai, aqui presente, e você pai que ora conosco por este canal de comunicação. Nós temos um grande exemplo de paternidade para ajudar-nos, inspirar, auxiliar no exercício desta vocação. E toda vez que você entra nesta igreja, você se depara com ela. São José, pai adotivo de Jesus, o José dos sonhos, mas os sonhos inspirados por Deus. É pai zeloso, amoroso. E junto a mãe de Jesus, o Filho de Deus e o próprio Senhor. Assim, esta família é família de inspiração para a nossa conduta. Busque se inspirar nas atitudes desta família, Jesus, Maria e José. E você, pai, com o seu zelo de ser pai, a sua instrução paterna, consagre sua família todos os dias, e também seus filhos e filhas. Não deixe que a sua vocação passe despercebida. Zele de quem você
pela graça de Deus, concedeu existir, viver. E que Deus te abençoe, te fortaleça, e cada vez mais na graça do Espírito Santo de Deus, a exemplo de São José, pai zeloso, pai dos sonhos, possa você, pai, se discernir no exercício dessa vocação que Deus te conferiu para a honra, a glória e o louvor de nosso Deus, como sinal verdadeiro do reino de Deus no mundo. Deus te abençoe e te guarde saúde e paz. Obrigado. Celebramos o 19º domingo do tempo comum. E a liturgia que hoje nos é oferecida nos traz mais uma vez esta imagem misteriosa de Jesus. Domingo passado, a festa da Transfiguração, nós vimos um poder grandioso, transfigura Jesus na montanha. Hoje, Jesus, o Evangelho assim nos narra, caminha sobre as águas. Você já tentou caminhar sobre a água? E Jesus lá, caminha sobre as águas. Que poder é esse? Que força é essa? Acolhendo a palavra de Deus no início desta liturgia, ela demonstra a nós, sim, toda essa força extraordinária, todo esse poder divino, mas também nos revela a singeleza de Deus, uma brisa suave, que o profeta reconheceu a manifestação divina na sua vida. Podemos assim também dizer, né? Na singeleza da flor, na alegria das crianças, na constância da unidade na família, Deus se faz presente, Deus se manifesta. E na brisa suave, este mundo é permeado por Deus, porque é Deus que o criou. Tudo, portanto, deve manifestar e expressar esta singularidade divina, criativa, amorosa de Deus. A vida é dom de Deus, é obra de Deus. E nesta imensa criatividade, Deus sopra o sopro da vida, e nós começamos a existir na nossa singularidade também, e respiramos este mesmo sopro deste amor divino, todo instante. É importante a gente
reconhecer esta maravilhosa obra de Deus. E quão boa esta obra é. É na singeleza, na simplicidade do nosso existir que também Deus é manifesto. Olha, se para de respirar, a vida cessa. Respire esta graça que Deus te conferiu. A sua própria vida, a vida do mundo. Deixe-se inspirar por esta gentileza de Deus, que tudo se manifesta, que tudo toca. No entanto, a vida também é permeada por caos, muitas vezes. Isso gera muito conflito. A vida natural tem momentos de grande caos nela, e que nós não conseguimos lidar. E há sofrimento, e há desgaste da vida. Há muito nesta natureza criada por Deus que nós não temos controle. E quão poderosa ela é. E às vezes nós sofremos por este poder que nós não controlamos, ou não sabemos como controlar. E somos suscetíveis a catástrofes. Nosso relacionamento parece um tanto quanto desequilibrado nesse conceito natural. Nós, a humanidade e a natureza. Mas não só aí, que às vezes a vida não é só essa suavidade do amor de Deus, essa beleza. Num conceito social, quantas vezes a nossa inveja gera caos, a nossa arrogância gera desastre, a nossa violência destrói e amarga a vida. A nossa inabilidade de diálogo divide. Atitudes injustas deterioram famílias, amizades, o tecido social. Há momentos na vida que parece que estamos neste mar violento, bravio, com um vento contrário, que parece que vai nos afundar. Aí aparece Jesus na nossa vida, aquele que veio para o nosso bem, aquele que nos ensinou um caminho novo para podermos nos fortalecer, e não obstante o mar da vida
seguir adiante, ter um rumo certo. Ele nos ensinou a amar, Ele nos deu a paz e nos instruiu a também sermos instrumentos da paz no mundo. Ele nos deu o testemunho da superação de toda e qualquer forma de desamor e violência. E Ele diz: faça o mesmo. Assim como eu vos amei, amai-vos também vós. Ele nos deu uma atitude nova, abraçando-nos todos em sua cruz. Esta atitude de acolhida: vinde a mim, todos vós. Se o mar da vida estiver um pouco agitado, hoje Ele está dizendo a você, a mim, a todos nós: coragem, coragem. Mas veja bem, nós precisamos sim ter esta coragem, mas precisamos de uma outra atitude para podermos permanecer firmes na superação do caos ou dos conflitos que muitas vezes acontecem na nossa vida ou que nós mesmos geramos. Não basta só conhecer Jesus, é preciso ter fé. Porque se só conhecer Jesus, pode ser que mesmo que a gente tente, a gente poderá afundar. Porque nós estamos baseando a nossa vida não na entrega total de confiabilidade àquele que disse: crê em mim e viverás. Mas nós estamos confiando em nossa própria realidade, em nosso próprio querer, e aí poderemos afundar. Portanto, tenha fé, cultive a fé, guarde a fé, alimente a fé, fortaleça a sua fé, te ajude, para que a tua coragem te faça caminhar ao encontro do Senhor e não confundir, e entre meio às tempestades ou o vento contrário no mar da vida, tu permaneça caminhando com coragem, sem se perder. Tenha fé. Viva pela fé, porque é o próprio Senhor que disse: a tua fé te salvou. Não deixa ninguém ofuscar a sua fé, diminuir a sua fé. Não deixe nada deteriorar a fé que você recebeu como dom de Deus. Te instrua na fé em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E aí esta liturgia está nos trazendo também uma outra imagem muito importante, e concluo com esta imagem. Uma vez que, portanto, na realidade da nossa existência, respirando este sopro da vida e a vida nova em Jesus Cristo, pela graça do nosso batismo,
Aquilo que te é ofertado em Cristo é para ser doado. E o que nós escutamos na atitude do apóstolo Paulo nesta segunda leitura de hoje. Ele fez de si mesmo a oferta, clamando a Deus para o bem dos seus. Que possamos todos nós, como igreja, seguindo Jesus Cristo neste mar da vida, confiantes, com a fé fortalecida, corajosos, ofertar a vocação que Deus confere a cada um de nós para o bem do nosso próximo. Oferte a vocação familiar que você recebeu, a vocação de pai que você tem. Oferte-se para o bem dos seus, para o bem de todos. E como esta oferta é feita? Vivendo os valores evangélicos e os anunciando na alegria, o amor de Deus, a boa nova, que transforma a vida do mundo. Deus é amor. Este é o caminho. É por esta verdade que nós vivemos. Então, coragem. Ame. Anuncie o Senhor. Pela sua vida doada, dê aos outros conhecer Cristo. Pela sua vida doada como pai, dê a seus filhos e filhas o conhecimento da salvação. Pela sua vida doada como família, dê à sua família e aos demais na sociedade que vivemos conhecer o amor divino. Mas é necessário muita coisa superar, para que no mar da vida a gente não se perca e tenhamos sempre o nosso foco naquele que é a vida para nós, que é Jesus. Que esta Eucaristia que nós celebramos nos ajude a estas atitudes evangélicas na vocação que Deus nos confere para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.